Leandro Zeni Esteban. He works as a diplomat for the Brazilian Court of Diplomacy. Sou diplomata. Por que você decidiu seguir essa carreira? Curiosidade, conhecer novas culturas, viajar. E depois acabei me interessando pela carreira diplomática em si. Mas foi uma coisa meio de sonho no início, assim. De viajar, de conhecer outras culturas, de conhecer outras pessoas, de ver outros mundos, de ver outras possibilidades. Então a carreira diplomática foi sempre seu sonho? Não foi sempre meu sonho, não. Não. Antes de fazer carreira diplomática, eu fiz engenharia. E eu tinha enfim, gostaria de trabalhar na área de microeletrônica, era o que eu achava interessante. E me dei conta, ao fazer engenharia no primeiro ano, que no Brasil, naquela época, isso nos anos 90, estamos falando de 20 anos, mais ou menos, o Brasil não tinha um centro muito desenvolvido nessa área, e o que existia tinha que ser feito no exterior. Então que eu ia ter que ralar muito, fazer um curso de engenharia 5 anos e depois partir para uma pós-graduação fora, alguma coisa, para trabalhar em uma área que me interessava. E aí eu acabei desistindo dessa ideia, aí me pus a pensar outras coisas e tal, e aí surgiu a possibilidade na carreira diplomática e de uma viagem que eu fiz à Europa, com uma mochila nas costas e tudo. Quando eu voltei, eu decidi que eu queria fazer carreira diplomática e aí comecei a me preparar, enfim, para isso. Você já trabalhou com o Mercosul, como é que foi isso? Sim, já trabalhei com o Mercosul. O Mercosul passou por várias fases. Uma fase de boom e expansão, que cresceu muito, com uma ambição, muita ambição de crescer e tudo. Se fez muita coisa. E passou por dificuldades bastante sérias que colocaram em risco esse projeto. E continua sendo um projeto fundamental da diplomacia. Muito importante para o Brasil, para projetar a influência que o Brasil quer ter na América do Sul e uma presença também no mundo. Você também fez parte do Rio+20, verdade? Uhum. Conte-nos sobre isso. Bom, no Rio+20, como todo Itamaraty, é uma conferência internacional de grande porte na Rio+20. Eu trabalhei junto com a delegação da Arábia Saudita e foi um trabalho muito interessante. E cada país tem lá as suas peculiaridades e as suas posições enfim, foi uma interação muito interessante. E os resultados da Rio+20, apesar de todo o ceticismo que havia de que não se chegaria a um bom termo, é sempre difícil colocar cerca de 180, 190 países juntos e decidir, tomar qualquer decisão, né? Imagina, com realidades completamente diferentes, países completamente diferentes, tamanhos completamente diferentes, ambições completamente diferentes. E no final das contas o Brasil teve um papel crucial para conseguir arregimentar um consenso e resultou num projeto de resolução final que foi um avanço, talvez não o que muita gente gostaria, mas foi o que foi possível se fazer naquele momento. O mais importante é que se renovou o compromisso da comunidade internacional com os aspectos ambientais, a questão do clima e o impacto que isso tem para a civilização. Você, como diplomata, está vendo os eventos como Rio+20, Copa do Mundo de 2014, as Olimpíadas de 2016, tudo vindo para o Brasil e até o novo chefe do WTO sendo brasileiro. Você acha que o Brasil está virando o país do futuro, o país internacional que a gente sempre quis ser? Na verdade, todos esses exemplos que tu mencionou são reflexo de uma mudança de estrutura da ordem internacional, que normalmente não aparece muito na mídia, mas a transformação que está ocorrendo no cenário internacional, tu tem por um lado o enfraquecimento dos tradicionais polos de poder, Estados Unidos, Europa, mas mais do que isso, a afirmação de outros polos de poder. Os BRICS, a Rússia, China, Índia, os países islâmicos,
Turquia, Irã, está assistindo uma transformação da ordem internacional, um fenômeno, uma transição de uma ordem em que os Estados Unidos haviam ganho a Guerra Fria e se tornaram a única potência mundial, uma ordem unipolar, em uma ordem multipolar. É uma transição. Isso é um evento que a gente tem a oportunidade de acompanhar e é muito raro de acontecer. A última vez que isso aconteceu foi ao final da Segunda Guerra Mundial, quando emergiu uma nova ordem internacional. E agora a mesma coisa, só que num processo muito mais lento. Mas o que se assiste hoje é isso, é uma transformação do cenário internacional em que potências emergentes estão ganhando cada vez mais espaço no mundo. E o Brasil trazer para si os grandes eventos internacionais, como a Copa do Mundo, as Olimpíadas, a eleição do diretor-geral da OMC, que é um dos 3 principais cargos na área econômica internacional, além do Fundo e do Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial, para ser um brasileiro, é um fato inédito que exatamente mostra isso. A emergência de uma nova ordem que alguns atores, no caso o Brasil, aqui nessa região da América do Sul, tem um papel global cada vez mais importante. Mas isso está acontecendo no mundo inteiro. Está acontecendo com a Turquia, está acontecendo com a Rússia, está acontecendo com a Índia, está acontecendo com a China. E é cada vez mais um desafio para o país que hoje detém a hegemonia no cenário internacional, e os Estados Unidos, como lidar com essa nova realidade, com esse mundo em transformação, porque o mundo está sempre em transformação. A gente que às vezes não percebe, mas aqui a gente está vendo uma transformação de grande impacto, não tão perceptível, mas uma transição de uma ordem unipolar para uma ordem multipolar internacional e que implica uma série de outros aspectos em termos de organização, de regras